paz do Senhor, meus queridos. Estou com essa cara de sono, mas cansado. E eu quero deixar aqui uma palavra, um depoimento, uma observação acerca do Evangelho, acerca da Palavra de Deus. Bom, antes de mais nada eu queria deixar para você 4,16 de Gálatas. Gálatas 4,16 diz assim: será possível que me tornei vosso inimigo por vos declarar a verdade? Então o próprio apóstolo Paulo, ele tinha essa preocupação, né, de dizer isto: olha, acaso eu me tornei vosso inimigo? E não é a nossa intenção tornar-nos inimigo de ninguém, embora a minha colocação aqui possa ferir o princípio de alguém, mas que defende muito mais o meu princípio bíblico. E eu respeito toda e qualquer religião, toda e qualquer denominação, respeito qualquer tipo de crença. Apenas quero deixar o meu ponto de vista aqui, baseado, claro, né, como fundamento a palavra de Deus. Nesse tempo, né, nós temos amigos e irmãos que estão nos assistindo, nós temos um amparato de recursos ao nosso lado, à nossa disposição, para que possamos nós verificar as Escrituras, observar as Escrituras, ver o que realmente é fato, ver o que realmente é verdade, o que está contido nela, o que não está. A mensagem bíblica tem que ser 100% bíblica, ou ela está ou ela não está. Não existe uma mensagem 99% Bíblia, né, e o resto é pensamento meu. Não, a mensagem do Evangelho, ela tem que ter um embasamento na Bíblia. E além de trocentas traduções de Bíblia, versões, enfim, nós temos recursos como a internet, como textos no originais para fazer um contraponto, coisa que os nossos antepassados da igreja primitiva não tinha. Tanto que se você for ler em Apocalipse 13, por exemplo, Apocalipse 1:3, Apocalipse 1:3, diz assim: bem-aventurado o que lê e os que ouvem. Ou seja, o pessoal não tinha tradução na sua língua, não tinha cada um a Bíblia embaixo do braço para conferir texto, não se tinha, se tinham poucos pergaminhos, se tinham poucos descrições de livros. Conhecemos a história, né, e sabemos que era assim. Hoje nós não temos isso como desculpa, mas nós temos a palavra de Deus, que ela é completa. Ela é o nosso guia, ela é a nossa bússola, ela é quem nos norteia. Aquele que verdadeiramente é cristão, ele se norteia pela Bíblia. Bom, eu poderia me nortear por o que Santo Agostinho falou, poderia me nortear por o que São Cipriano falou, poderia me nortear pelo Evangelho de Madalena, poderia me nortear por qualquer outra coisa, mas quando a gente é fundamentalista na Bíblia, né, naquilo que o Evangelho traz como verdadeiro, então o nosso embasamento é a Bíblia. Ok? Correto até aqui? Tudo certo até aqui? Beleza. Se o nosso embasamento é a Bíblia, e se a Bíblia para nós é a chave de tudo, a Bíblia para nós é a nossa bússola, é o nosso livro inerrante. Se sair um livro de Orlando da Rosa, o Evangelho segundo Orlando, cara, quem sou eu para escrever um Evangelho? Quem sou eu para dizer que o meu livro agora vai nortear as pessoas? Mas como nós cremos, isso vem de crer, não vem de uma solidificação de 1 mais 1 igual a 2. Mas como nós cremos, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus, enfim, aquele que crer, né? Então a palavra fala daquele que acreditar. Então nós acreditamos, de fato nós acreditamos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é totalmente inspirada por Deus. Aonde eu quero chegar? A Bíblia vai dizer também que, deixa eu ver o texto aqui para nós não se perder, Gálatas
Gálatas capítulo 1, verso 8. Gálatas 1:8 diz assim: mas ainda que nós mesmos, o apóstolo Paulo está falando agora, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que já tenho vos anunciado, seja anátema, ou seja excomungado, não dê ouvidos. O que ele está querendo dizer com isso? Que o evangelho é o que está na palavra de Deus, é aquilo que está contido ali, é a inspiração divina. No contexto histórico, no decorrer da história, meus queridos, as coisas foram tomando outras proporções. Eu não vamos entrar em detalhes, enfim, mas se criaram outras formas de pensar, né? Quer um exemplo? Eu não estou aqui para te criticar a fé, a crença de ninguém, estou apenas narrando aqui textos, fatos históricos, né? Um exemplo, a Igreja Católica, por exemplo, tinha um batismo por imersão, né, de pessoas adultas, e num determinado tempo da história, alguém disse, não, peraí, vamos mudar isso aqui está errado. A partir de agora nós vamos batizar crianças. Vamos batizar crianças. Enfim, saindo do que a palavra de Deus deixava muito claro. O que a palavra de Deus deixava muito claro? Que a pessoa precisava crer, a pessoa precisava primeiro criar uma opinião, ela precisava olhar para dentro de si e ver os seus pecados para crer na palavra de Deus, se arrepender e assim sucessivamente ser batizado. Mas, durante um período, aquilo funcionou. A partir de um segundo determinado momento, aquilo ali já não prestava mais. Vamos agora entrar para o evangelho, para o povo evangélico, né? Para o povo que se chama cristão, povo, seja ele pentecostal, seja ele neopentecostal, reformado, histórico, enfim, existe uma aglomeração de cristãos, de crentes que professam ser reformados, enfim, e que hoje está acontecendo um movimento assim, de que falsos profetas têm tido visões, agora quer ver nesse tempo de pandemia, fulana de tal, lá o irmão fulano de tal teve um arrebatamento e viu isso e viu aquilo, e foi no céu e foi no inferno, quando a Bíblia diz coisas contrárias a isso. Enfim, e essa visão aí sai nos áudios de WhatsApp, vai num grupo e vai para o outro, mas o fulano de tal teve esta visão, mas que visão gloriosa. Meu querido, meu amado, e não somente o povo evangélico, mas também, mas aqui Chico Xavier falou, o fulano de tal lá falou, a fulana escreveu um livro baseado no que o fulano disse, mas aquele tem mediunidade, aquele não tem. Meu querido, o nosso norte é a palavra de Deus. A palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela tem uma base sólida da nossa fé. E você vai encontrar textos relacionados dentro da palavra de Deus, dentro do Antigo, dentro do Novo Testamento, do que está acontecendo agora. O cristão que olhar para essa pandemia, o cristão, obviamente, que lê a Bíblia, e vê nisso um fato novo, desculpa, ele precisa voltar a ler a Bíblia, ele precisa voltar, por exemplo, ler Mateus 7, ele precisa voltar a ler Apocalipse. Então o que eu quero deixar bem claro? Que o nosso norte é a palavra de Deus. Agora se o Pedrinho, o Joãozinho, a Mariazinha tiveram uma visão, tiveram isso... Cara, quem são eles? Quem são eles? No decorrer da história, a minha credibilidade é a palavra de Deus. Eu fico com aquilo que Jesus disse. Parece que se você disser assim, olha, Jesus Cristo disse lá no seu evangelho assim que ia ter guerras, rumores de guerra, né, que ia ter fome, que ia ter pestes, que ia ter, né, não dá muita credibilidade. Tá, mas alguém dizer assim, o Orlando teve uma visão, hein? Meu Deus, sério, o Orlando teve uma visão? Credo, mas se o Orlando teve uma visão, então eu vou acreditar.
E outra coisa, para encerrar esse meu vídeo aqui, que eu não gosto muito de fazer vídeo por causa disso, mas outra coisa assim, que eu tenho visto muito, isso me envergonha, muitos cristãos compartilhando fake news. Meu querido, fake news. O cristão deve ser ele deve ser prudente. A Bíblia diz: seja prudente como uma serpente, manso como uma pomba. Tem que ser prudente. Analisa a fonte, vê se a fonte é confiável, vê se tem um embasamento. Ninguém está livre de cometer um ato errôneo, mas sair compartilhando tudo que falam, que provavelmente coisas que vão a favor do teu ponto de vista. Não faça isso, meu querido. Não faça isso. Analisa as fontes, vê se realmente as fontes são confiáveis. Porque senão daqui a pouco tu vai estar envergonhando não só você, mas daqui a pouco você está envergonhando uma classe toda. Cristãos dizendo: Globo lixo, Globo não sei aquilo, e endeusando alguém, endeusando aquele outro. Isso é vergonhoso, tio. Mas é verdade, isso é envergonhoso, envergonha. Eu acho que nós temos que estar anunciando boas novas, anunciando a salvação, anunciando que Jesus Cristo realmente está voltando. Quero você acreditar ou não, mas é fato, está na Bíblia, eu acredito. E se a Bíblia dissesse que Jesus não iria voltar, eu acreditava nela, porque vem através da fé, e eu tenho uma fé nessa palavra, porque no contexto histórico ela já vem se provando muitas coisas, ou as profecias todas. Então o que eu quero dizer para você assim, pelo amor da tua alma, seja sábio, meu querido, seja prudente, creia na palavra de Deus, agarre ela com unhas e dentes, te fortaleça em Deus. Ele é a tua força, Ele é o teu escudo, Ele é aquele que vai te proteger, Ele é aquele que vai te amparar, Ele vai te nortear, e você não precisa mais ficar fazendo essa baderna, né, de estar compartilhando qualquer coisa, de estar aí, mas eu vi com um anjo, parece que um anjo desceu do céu, e se um anjo desceu do céu, tá? Conta outra. E outro lá, no outro lado do mundo, mais uma profecia que eu vi o Brasil em cinza, em treva, e depois eu vi o Brasil em outra cor. Beijo, meus queridos. Fiquem com Deus.